Mas eu começo agora falando sobre o treino do Tigre. Vamos falar sobre a preparação. O último treinamento aconteceu ontem no CT Antenor Angeloni. Primeira parte aberta, né? Só o aquecimento dos atletas. Logo em seguida, a parte tática e técnica foi fechada para a imprensa, mas uma notícia chamou a atenção, né? O Luciano Castan, zagueiro, não participou deste treinamento. Ele que já havia sido substituído no intervalo do último jogo, no confronto contra o Concórdia, por conta de um problema no ombro direito, foi substituído no intervalo da partida e não treinou durante os trabalhos de ontem. Por isso, é dúvida, não deve nem ter viajado com o elenco, até porque o Criciúma agora não divulga mais a lista dos relacionados, então não sabemos se viajou ou não, mas a tendência é que não tenha viajado e pode ter mudanças na equipe. Outro fator que deve mudar no time é o goleiro Alisson. Esse treinou normalmente desde a última semana com o elenco principal e pode pintar entre os titulares. Até na última entrevista coletiva, o Eduardo Batista falou que o Alisson é o goleiro titular da equipe dele e que, se tiver em condições, estará novamente voltando ao time titular. Então, basicamente, de informações são estas. O Eduardo pode até poupar alguns atletas devido ao início da temporada, mas saberemos a escalação certa do Criciúma somente uma hora antes do confronto. Outra notícia, ontem, antes do treinamento, Criciúma apresentou oficialmente o atacante Vagninho, que inclusive já fez jogos pelo Criciúma, já deu assistências, mas ontem apresentado oficialmente. Estamos bem focados, nessa reta final agora, precisamos classificar, vamos buscar o próximo jogo, buscar sempre a vitória, acreditamos muito no nosso elenco e vamos estar muito forte buscando a classificação sempre e se puder fazer o mais rápido é possível, está classificado já e acredito muito nesse elenco, muito nesse grupo, feliz de estar aqui nesse clube e é isso. Muito bem, Vagninho aí que deve estar entre os titulares hoje, só não sabemos a posição porque faz várias funções, jogou de 9, de beirada, de ala, então pode fazer outras funções no jogo de hoje. Renato Semensati, o que você espera dessa formação do Eduardo Batista, desse confronto? Seja bem-vindo, boa tarde, Renato. Boa tarde, Rafa. A oportunidade está dada, né? Chapecoense empatou ontem com o Avaí na ressacada, está um ponto à frente do Criciúma e o jogo principal para alcançar a liderança era o jogo do Santa Catarina, para depender de suas forças, ganhar hoje, alcançar a liderança do seu grupo, do grupo B, o Criciúma precisava que o Santa Catarina não vencesse o Brusque. Foi exatamente o que aconteceu. Terminou 1-1 o jogo, Santa Catarina alcançou os 9 pontos. Então o grupo hoje tem Santa Catarina 9, tem a Chapecoense com 8 e o Criciúma com 7. E o Figueirense com 6. Criciúma e Figueirense jogam nesta rodada. Se o Criciúma ganha o jogo, ele faz 10 pontos, termina em primeiro. Mas por que é importante terminar em primeiro? Muito simples. Você traz as decisões todas para casa. E olha que se o Criciúma chegar a 10 pontos, depois ele recebe o Brusque, que hoje é o líder geral da competição com 11 pontos. Ele vencendo o Brusque, automaticamente ele será o líder geral do campeonato. Se ele fizer as 2 vitórias, depende só dele, não depende de mais ninguém. Então, todas as decisões virão para o Heriberto Wilson. E a gente que conhece o Campeonato Catarinense há muito tempo sabe o peso que é você jogar em casa. É só você olhar o último campeão estadual, o Avaí, jogou em casa. Volta no tempo, o ano anterior, o Criciúma jogou em casa. No terceiro ano, o Criciúma conquistou o título lá em Brusque. Mas a regra do Campeonato Catarinense é quem decide em casa acaba conquistando o título. Então, está nas mãos do Criciúma. Agora, para conquistar a vitória hoje, diante do surpreendente Camboriú, o Criciúma vai ter que apresentar um futebol do nível daquele que a gente viu no primeiro tempo do jogo contra o Concórdia. É verdade que o Concórdia, por exemplo, é inferior ao Camboriú, mas se o Criciúma impor o seu ritmo de jogo, o cenário muda. Então, a oportunidade está dada. Os resultados paralelos que precisavam acontecer, eles aconteceram. Agora cabe ao Criciúma fazer a parte dele. Para esse jogo, o técnico Eduardo Batista, pelo que deixou entender na entrevista, volta o Alisson goleiro, estava com fascite plantar, recuperado totalmente, trabalhou normal a semana. O Eduardo deu entrevista e falou: ele é meu titular. Quando o preparador de goleiros, o Maurício, disser o Alisson está 100%, o Alisson volta para o gol. O Jorge sabe da condição dele, que é reserva. E isso é normal para o goleiro.
pontual para o goleiro. Você pega um atacante, ele vive uma fase ruim, você tem um outro que entra, começa a fazer gols, o treinador vai lá e troca, não tem problema nenhum. Mas o goleiro é diferente, o goleiro é da questão da confiança, de ter entrosamento com a defesa e tudo mais. Então, para você trocar o goleiro, você tem que ter motivos fortes. Não foi o caso do Alisson, né? Saiu por uma fascite plantar e está de volta, quando tiver 100%, volta à titularidade. No mais, é possível que o Eduardo faça algumas mudanças, porque vamos lembrar aqui o seguinte, o Criciúma jogou segunda-feira, hoje é quinta e ele joga domingo. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Serão 3 jogos em 7 dias. É muito tempo. É pouco tempo de recuperação. Então, de repente, o jogador que eles têm, né, ali os exames, o desempenho do jogador através de GPS, se detecta que esse ou aquele jogador precisa de uma carga menor, tira ele desse jogo, deixa para jogar em casa, além de ter que administrar também a questão dos cartões amarelos. Eu lembro que quem tomar o 3º cartão amarelo até o jogo no domingo tem que cumprir suspensão automática no primeiro jogo do mata-mata. Se o jogador não toma o 3º, fica pendurado com 2, os cartões serão zerados. Então, quem tomar o 3º tem que cumprir automática. Caso contrário, os cartões são zerados para a próxima fase, o que dá um alívio para o treinador também. O Criciúma não tem esse problema, mas ainda tem 2 jogos pela frente. Tem essa questão na defesa, que o Eduardo não tem muitas opções, tem que administrar também. Mas não dá para pensar em domingo, tem que pensar no jogo hoje, especificamente. Hoje, 9h30 da noite, campo neutro, ótima oportunidade. O Camboriú tem jogado lá para 300, 350, 400 torcedores. Hoje vai ter mais gente, né? O torcedor do Criciúma vai comparecer. Mas é a grande oportunidade de fazer os 3 pontos, de assumir a liderança do grupo e fazer um confronto direto aqui domingo com o Brusque para ver quem é o líder geral da competição. E aí, independentemente se vai ser o 4º colocado do grupo, se vai ser o Figueirense, se vai ser o Santa Catarina, se vai ser a Chapecoense, isso para o Criciúma eu acho que pouco importa. O que importa é continuar evoluindo, buscar a primeira vitória fora de casa. O Criciúma ainda não venceu, foi o único time que perdeu ponto para o Joinville, no jogo lá em Joinville. Então, é a oportunidade para vencer e assumir a liderança do grupo. Rafa.